Olá, pessoas! Está no ar mais um episódio do Elas Pode Uni-la, um podcast com e sobre mulheres trabalhadoras e estudantes da universidade. Como você já sabe, o Elas Pode Uni-la é uma realização da Secretaria de Comunicação Social. Irá abordar o universo feminino na universidade em suas mais variadas vertentes. Ao longo dos episódios, vamos conversar com professoras, servidoras técnico-administrativas, terceirizadas e alunas da UNILA e adentrar os seus mundos, suas histórias e visões. Vamos falar também sobre mulheres latino-americanas que inspiram a nossa comunidade acadêmica e sobre protagonismos femininos na cultura, na política e na sociedade latino-americana em geral. Eu sou a Maria Aparecida Weber, Cida Maria. E eu sou a Mayara Godoy, e este podcast será veiculado quinzenalmente nas plataformas de streaming e nas mídias sociais da UNILA. E a nossa convidada de hoje é a Patrícia Queiroz, ou a Patrícia do Nipey. E quem é a Patrícia fora do Nipey? A Patrícia Queiroz é socióloga, coordenadora do NIPEI, que é o Núcleo Interdisciplinar de Pesquisas e Práticas em Educação Intercultural, um nome pomposo que a Patrícia vai explicar pra gente o que é no fim das contas, simplesmente o NIPEI, né? Ela está na UNILA desde 2017 e nesse momento está em transição para uma nova secretaria que foi criada aqui na UNILA, a Secretaria de Ações Afirmativas e Equidade. Então, calma, a gente vai dividir esse assunto em partes, né? Vamos saber da Patrícia. Primeiro, quem é você, Patrícia? Antes da UNILA, conta pra gente a sua história, depois a gente vai chegar aqui no NIPEI, na SECAF, nesses outros assuntos. Vamos lá, Patrícia. Bom, antes de tudo, é um prazer estar aqui, né? Obrigada pelo convite, né? Enfim, de falar um pouco, de dar esse protagonismo, né, para as mulheres, para além das suas atividades profissionais. Mas quem eu sou, né? Eu sou uma paulistana da Zona Leste de São Paulo, né? Enfim, mas fiz faculdade no interior de São Paulo, né? Fiz faculdade de Ciências Sociais, sou socióloga de formação. Fiz mestrado em História e, desde que eu me formei, sempre atuei na docência, né? Eu comecei trabalhando como professora de ensino médio, que na época nem chamava ensino médio ainda, né? Ainda era colegial ainda, né? Eu sou dessa época, enfim. Fiz faculdade no final dos anos 90, então comecei a trabalhar no comecinho dos anos 2000, né? Quando eu tinha 24 anos, eu já era professora universitária na Unicentro, né? Que aí foi quando eu vim para o Paraná, né? Meu marido trabalhava, já era casada na época, meu marido trabalhava em Campo Mourão, numa faculdade privada, e eu prestei o teste seletivo professor visitante na Unicentro em Irati, né? E com 24 anos, então eu era super nova, estava no mestrado ainda, não tinha defendido, eu já estava trabalhando como professora. E eu atuei como professora há 17 anos, né? Antes de chegar na UNILA, né? Então, assim, trabalhei um ano numa faculdade estadual como professora substituta. Aí eu fui para a faculdade que meu marido trabalhava, acabei contratada lá, trabalhei 5 anos em Campo Mourão. Meu marido passou no concurso da Itaipu, aí nós nos mudamos para Foz em 2008, acho que eu me mudei em dezembro de 2008. Em janeiro de 2009 eu já estava trabalhando como professora no Anglo-Americano, né? Foi uma faculdade privada aqui de Foz. Comecei acho que no final de janeiro, começo de fevereiro, e em março eu já tinha virado coordenadora do curso de Relações Internacionais. Então, assim, como experiência pregressa, né, que eu posso dizer, eu sou socióloga de formação, mas me considero uma educadora, sempre fui professora, né? As pessoas devem me perguntar, você não sente falta de ensino, de sala de aula? Eu falo, não, eu até sinto, né? Mas eu ainda me sinto educadora, ainda trabalho com educação. Alguns alunos, inclusive, me chamam de professora, porque eu acho que a professora nunca sai de dentro da gente, assim, né? Então, assim, para mim, eu sinto falta de algumas coisas, mas eu ainda trabalho na educação, estou na esfera educativa, então isso me supre, assim, né? Eu tenho colegas que acabaram virando pais, que eles sentem muita falta, falam, né, tipo, quero prestar concurso para docente e tal, eu não tenho esse desejo, eu estou mais ou menos realizada. E eu sempre fui professora, que eu acho que isso também casa com minha atuação na UNILA. Eu sempre fui professora, nesses 17 anos trabalhando como professora universitária, professora de primeiro ano, né? Eu sempre dei aquelas matérias ou de introdução à sociologia, ou de introdução à antropologia, ou de metodologia da pesquisa no primeiro período. Eu não estudei para ser professora disso, mas a vida acabou me levando para isso. E no ensino superior privado, principalmente no noturno, qual é o perfil de aluno que a gente atendia, né? Principalmente, eram alunos que eram trabalhadores, né? Quando eu dava aula na pedagogia, por exemplo, eu tinha aluna que estava há 20 anos já, que já tinha terminado o ensino médio, ou tinha feito recentemente um supletivo, não entrava. Então, tinham muita dificuldade de letramento, muita dificuldade, enfim, de acompanhar a universidade.
E a gente acabava fazendo no primeiro período, né? Eu lembro que quando eu comecei a dar aula eu sofri bastante, porque eu tinha, né, vim de uma universidade centenária, muito tradicional, com vestibular concorrido, né? Se você não acompanha, o problema é seu, você vai reprovado e vai embora. E aí, quando eu vou trabalhar, né? Você tem aquele modelo na sua cabeça, né? De que professor, né? É quase que um transmissor de conhecimento. Quando eu fui trabalhar, desde o começo, a minha realidade não era nessa, né? Não adiantava deixar 40 páginas para os alunos lerem para discutir na outra semana, porque ninguém lia porque trabalhava, e se lia também, não entendia. Então, eu acho que eu tive 17 anos meio que me preparando, aí você vai estudando, vai, né, enfim, se aprimorando para tentar entender que o mundo mudou, que a universidade de hoje não é a universidade que eu estudei, enfim, né, ela tenta se reinventar a todo momento, e eu acho que eu tive uma formação, assim, mais da minha atuação do que da minha formação original, que me ajudou a pensar nisso. Eu acho que isso acabou me ajudando quando eu vim para a Unila, né? Porque a gente tem esse perfil de algum trabalhador, né? Tanto desde o começo eu comecei a trabalhar no noturno, né? Eu tinha essa facilidade porque, enfim, era uma coisa que eu já fazia em casa, né? Meu marido sempre trabalhou de dia e eu ficava com meu filho de dia. E depois eu ia trabalhar à noite e ele ficava. Então, para mim, não foi uma coisa, não foi um sacrifício trabalhar à noite, né? Mas eu lembro que o Gerson, o diretor do instituto, e eu falava para ele, gente, mas não tem nada que abre à noite, né? Tipo, a secretaria fecha muito cedo, a praia não abre à noite, a Prograde não abre à noite, e a gente com aquele perfil de público noturno, de aluno trabalhador, que não tinha nada. Então, eu acho que o trabalho acabou aparecendo por 2 motivos, né? Primeiro, por abrir à noite, né? E segundo, por eu ser uma professora que já fazia 17 anos, que de alguma maneira lidava com a questão da adaptação na vida universitária. Tanto que logo que eu comecei, a gente já começou com cursos, oficinas de letramento, de escrita acadêmica, né? Depois a gente vai vendo que o buraco é muito mais embaixo, que só dar curso também não resolve. Mas para mim foi uma coisa muito natural. Eu acho que quando eu entrei madura, né? Eu já tinha 17 anos de experiência, então não era uma pessoa recém-formada, né? Que tinha algumas... Eu lembro que quando eu comecei, eu tinha, enfim, eu posso dizer, eu era muito mais idealista do que realista como eu sou hoje. E eu acho que isso me ajudou, né? Eu acho que acabou sendo uma via de mão dupla para mim e para a universidade, né? Eu dei sorte de cair no instituto, podia ter caído numa pró-reitoria mais dura, enfim, né? Mais administrativa, mais burocrática. E caí no instituto, que tinha o Gerson na época, que de longe, acho que foi o melhor chefe que eu tive na vida, assim, uma pessoa muito maravilhosa. Inclusive o Unipei também é um pouco fruto desse sonho do Gerson, né? De ter um espaço para trabalhar a inclusão, para trabalhar a diversidade, né? E eu cheguei logo no comecinho. Então, o Unipei já tinha sido aprovado no Consulado do ILASH, né? A Solange, na verdade, que eu tinha pensado o desenho, tinha começado os trabalhos, mas era tudo muito incipiente. A gente nem tinha sala ainda, né? Quando eu cheguei, eu fiquei 1 mês trabalhando aqui onde é a sala do transporte aqui, que era bem escondidinha, enfim, uma sala bem precária. Mas, enfim, aí o trabalho foi aparecendo. Eu acho que é um pouco isso, assim, não sei se eu respondi Sim. a sua pergunta. Você já estava em Foz do Iguaçu, né? Você já tinha uma trajetória na educação, né? Mas em que momento que a Unila entrou na sua vida, então, né? Que você tomou conhecimento da Unila ou se interessou por prestar concurso para fazer parte da instituição? Então, a Unila, ela foi criada em 2010 e antes dos primeiros cursos da graduação, quando só tinha uma equipe junto com a ERJ, ainda montando os trabalhos, era uma equipe de 5 pessoas. Enfim, naquele momento eles criaram um curso de uma especialização, que era um curso, foi a primeira especialização no Brasil, na época financiada pela CAPES, que era de avaliação de políticas públicas da educação superior. Eu já atuava no ensino superior privado, era coordenadora de curso, tinha sido pesquisadora institucional, tipo, presidente de CPA. Eu trabalhava com esses marcos regulatórios de avaliações de políticas públicas, mas sempre aprendendo na prática, assim, né? Tipo, quase na raça. Você precisa fazer, não tem formação para aquilo. Quando eu vi o curso, eu falei, puxa, acho que a primeira oportunidade que eu tenho é de estudar sobre isso. Aí eu me inscrevi no processo seletivo e consegui ser selecionada. E foi uma coisa super bacana, né? Metade da turma era de alunos internacionais, né? Metade de brasileiro, metade dos professores eram internacionais, que era bem naquele começo do sonho da Unila, né? Ter essa universidade, tudo era financiado, enfim, foi... Eu só não tive a experiência imersiva desse curso, porque as pessoas que vieram de fora, a CAPES pagou hotel, né? Então eles ficavam juntos no hotel, assim, foi um semestre, né? Eles praticamente moraram juntos 6 meses. E eu, tipo, era casada, não tinha filho, minha filha nasceu no meio do curso. Enfim, eu acabei, não tive essa experiência imersiva, assim. Mas foi muito bacana.
E como eu coordenava o curso de Relações Internacionais da cidade, eu sempre tive muito contato com o curso a Relações Internacionais, é um dos primeiros cursos que foi aberto, né? Então, a gente sempre tinha um intercâmbio, uma mobilidade. A gente levou o professor Fábio Borges, a professora Gisele para a semana acadêmica do curso. A gente organizava pelo menos 2 simulações da UNILA por semestre. Os alunos da UNILA sempre iam participar com a gente. Então, a UNILA, ela tinha recursos que nem de perto a gente tinha como ter numa universidade privada. Então, vocês traziam um embaixador famoso para fazer uma abertura. Arrumava ônibus, trazia os meus alunos para cá. Então, a gente sempre teve essa mobilidade. A UNILA fazia parte a gente conseguia, mesmo não sendo da UNILA, aproveitar as coisas que a UNILA nos ofertava. Aí, quando abriu o concurso de 2014, eu tinha vaga para sociólogo, né? E aí eu falei, nossa, eu acho que eu vou prestar, né? Enfim, aí eu até fiquei na dúvida se eu prestava para técnico de assuntos educacionais, porque tinha mais vagas e eu sou licenciada. Se eu prestava para sociólogo, que eram só 2 vagas. Aí eu lembro até meu marido falou, só tem 2 vagas, mas não somos poucos, né? Ele é da mesma área. Licenciado pode ser pouquinho, não. Se fosse eu prestava para sociólogo mesmo. E aí eu acabei prestando, enfim, e não entrei na primeira leva, né? Porque eu fiquei em terceiro lugar, né? Eu só entrei quando a Cristiane, que era, acho que uma das pessoas, ela pediu a exoneração. Aí eu entrei em dezembro de 2017, né? O concurso é de 2014. Eu entrei, acho que 3, 4 meses depois que eu entrei, já acabou a validade de 4 anos, né? Daquele concurso. Eu entrei quase no apagar das luzes, né? Tem momento do governo Temer, ainda era um momento político bem tenso ainda, eu consegui entrar ali, porque eles acabou entrando no concurso em outro lugar que de exoneração. Então, assim, a UNILA fazia parte da minha vida, da minha atuação profissional. Eu tinha um intercâmbio, eu tinha uma mobilidade. Teve professores que trabalhavam com a gente no curso, que prestaram concurso para professor no curso de Relações Internacionais e vieram para cá. Então, também tinha essa coisa de bem para cá também, né? Só que eu tenho uma trajetória de formativa muito eurocêntrica, na verdade, né? Muito longe desse projeto de América Latina da UNILA. Eu nunca me sentia à vontade para prestar concurso como professor. Eu olhava os pontos e a UNILA, para mim, era um lugar onde eu tinha que estudar, na verdade, não onde eu nunca me sentia à vontade para dar aula aqui, né? Justamente por ter uma formação muito diferente, né? Muito Clássica, né? Muito mais clássica, literalmente muito mais clássica. E aí eu olhava aqueles e falava, não é um lugar que eu possa ser uma professora, né? Mas como técnica eu me senti muito à vontade. E acabou acontecendo. Como eu tinha dito anteriormente, eu acho que eu dei muita sorte na nomeação. Eu vim direto para o instituto, então eu entrei diretamente ligada à atividade de ensino. E num instituto bacana, assim, num momento legal, que era a gestão do Gerson, então a gente conseguiu fazer um trabalho, assim. Eu acho que foi possível casar a minha experiência, assim, a minha visão de mundo, a minha contribuição na área de educação, com aquilo que o Instituto queria naquele momento, e isso também casa com o próprio desenho institucional que a UNILA coloca, né? De ser essa universidade mais inclusiva, né? Que tenta quebrar com os cânones mais tradicionais, enfim, eu acho que foi um casamento de sorte, assim, mas que acabou meio que dando certo, assim. Sobre isso que eu queria te perguntar também, olha, primeiro assim, que sorte a gente poder contar com uma pessoa que tem essa bagagem, né, que tem experiência de ser uma estudante, né, uma estudante antes da UNILA também, mas também no contexto da UNILA, bem nesse começo, quando tudo ainda estava sendo pensado, né, delineado, então foi um momento muito importante também para fazer parte da universidade. Também ter essa bagagem como docente, né, em outros lugares, mas de ter essa vivência com o público estudantil, de ter essa vivência pedagógica mesmo, de construção do conhecimento, de ter essa visão já crítica, né, de o que é a educação. E depois, como socióloga, né, como estando aqui num cargo técnico. Eu queria perguntar para você de toda essa mudança, né, quando você entrou na UNILA nesse contexto diferente, se ficou mais confortável de estar aqui como técnica, né? Como que isso mexeu com a sua vida? Essa relação com a América Latina, essa experiência de estar nesse ambiente tão intercultural, de estar convivendo com pessoas de tantos países diferentes, como isso mudou na sua vida, não só profissionalmente, mas na Patrícia? Então, eu acho que nada na minha vida ou na vida de vocês preparou vocês para trabalharem aqui. Não sei se vocês têm essa sensação, mas assim, eu acho que a minha bagagem conta muito, né? Tipo, a tentativa de você incluir alunos, né? Porque assim, o que eu vejo da universidade, né? A universidade, ela foi criada para ser elitista, né? Tradicionalmente, se a gente pegar o histórico dela, ela sempre foi um reduto de poucos para poucos, né?
E hoje, né, olhando em retrospecto, a universidade que eu estudei, a universidade de hoje, era muito fácil gerir a universidade desse jeito, né? Era muito fácil. Porque você pegava, assim, a elite da elite da elite da sociedade, e aí a gente não está falando só de elite econômica, né? A gente está falando de letramentos, né? Enfim, de capital cultural, de capital social também. E se essas pessoas não acompanhavam também, o problema era delas, era tudo muito individualizado, e eu acho que era muito mais fácil ser professor, ser pró-reitor, enfim, administrar a universidade. Quando eu fui trabalhar, a realidade já não era bem assim. Eu tinha o agravante de ter ficado a maior parte da minha atuação no setor privado, né? Eu trabalhei na Unicentro, eu trabalhei na UTF-PR aqui em Rio de Janeiro, como substituta também, ideal humano lá. Mas tirando o resto, os outros 15 anos foi no setor privado. E aí a gente tem aquela lógica também de ser cobrada por evasão. Então, assim, eu percebo assim, que eu tinha um pouco de sensibilidade e por estar muito tempo sempre dando aula para primeiro período. Então, por exemplo, coisas que aconteciam comigo, né? Não existia um grupo de acessibilidade nas instituições que eu trabalhei, né? Quando a gente tinha um aluno, por exemplo, eu dava aula no primeiro período de farmácia. Aí tinha um aluno autista se formando, precisando fazer TCC. Aí vem a coordenadora, Patrícia, você pode orientar o TCC? Mas como é que eu vou orientar o TCC do curso de farmácia? Mas é que a gente não tem nenhum professor que consiga orientar. E eu também não tinha condição. Mas eu acabava pegando. Então, a gente vai ficando um pouquinho mais, eu acho que é mais sensível e mais motivado do que com competência técnica. Quando eu cheguei na Unila, você chega achando que você já tem uma bagagem, uma experiência para lidar com tudo isso. Mas aí a gente chega aqui, aí a gente tem alunos indígenas que não falam nem português, nem espanhol, né? A gente tem, enfim, eu nunca tive aluno trans. A primeira vez que eu fui ter contato com esse público dentro da universidade foi na Unila, e eles tinham demandas muito específicas que nem de perto eram atendidos. Eu tinha formação técnica para trabalhar com eles? Não, eu não tinha. Mas, enfim, talvez eu tinha um pouquinho de sensibilidade por já ter, enfim, sido participado, né? E essas experiências vão nos moldando, né? De diversas formas. O mais difícil para mim, quando eu cheguei aqui, primeiro foi ter que lidar com realidades que eu nunca tinha convivido e nunca tinha parado para pensar no quão fácil ou difícil, ou o que seria necessário para incluir um estudante indígena na universidade, ou um estudante trans, enfim, ou um migrante, refugiado, enfim. Nunca, nem de perto, isso se passou pelas minhas experiências. Já tinha tido experiência, no caso de Foz do Iguaçu, com estudantes estrangeiros, né? Porque 1/3 dos meus alunos eram muçulmanos, por exemplo. Desse um percentual significativo tinha vindo do Líbano, enfim, veio do Líbano para morar no Paraguai. Então, assim, eles vieram falando árabe e sabiam francês e inglês. Aí aprendi espanhol, guarani, depois aprendia português. Então, eles entravam para fazer faculdade no Brasil e tinha toda uma questão de adaptação linguística que a gente tinha que lidar, enfim, né? Mas eu achava aquilo muito rico, assim, era difícil para nós, era difícil para eles, mas era legal. Mas a Unila é para além de tudo isso ainda, assim, eu acho que foi uma coisa muito maior. Então, isso vai nos marcando de diversas formas. Mas, assim, para mim, o mais difícil de tudo mesmo, para além de ter que lidar com coisas que eu nunca tinha pensado, isso me obrigou a estudar, me obrigou, enfim, a reconhecer que às vezes eu acabei tomando caminhos que não foram os melhores, enfim, mas eu sempre fiz isso com muita sinceridade, no sentido de falar, não tenho certeza do que eu estou fazendo, mas eu vou tentar. E nesse sentido, eu sempre tive muita abertura na universidade, tive muita autonomia de trabalho, mas para mim o mais difícil foi a transição de professora para técnica. Por quê? Eu já tive mais de 40 horas aulas por semana, assim, já tive muita aula, né? Tipo, de dar aula de segunda a sexta e sábado o dia inteiro. Mas professor não fica 8 horas por dia numa sala, entendeu? Você anda, tipo, né? Você sai de uma aula, vai para outra, né? Conversa. Eu era fumante, né? Parei de fumar recentemente, então você sempre sai para um cigarro e tal. Quando eu vim para Unila e tive que ficar 8 horas por dia sentada numa sala, eu achava que eu ia morrer. Assim, essa para mim foi a adaptação mais difícil, assim. E aí, no final das contas, eu até cheguei à conclusão que os corpos não foram feitos para ficarem 8 horas no mesmo local. O que existe é um treinamento, desde a mais tenra idade, né? Que começa lá na escola, que obriga a gente a ficar sentado o tempo inteiro, e aí você começa a trabalhar, sei lá, seja em linha produtiva, seja em escritório, que te obriga a ficar ali. E eu estava 17 anos dando aula sem esse treinamento, esse adestramento corporal, né? Então, quando eu vim para cá, eu sofri bastante, assim, foi bem difícil mesmo, né? Aí me ajudou a quebrar o meu horário em 2 partes, mas eu acho que a minha adaptação mais difícil não foi nem com o público, foi me adaptar com a rotina de ficar 8 horas por dia sentada no mesmo espaço, assim, isso foi bem difícil, não sei se foi para vocês, mas eu quase
morri, assim. Para mim, eu lembro que a dinâmica de trabalho foi um impacto, porque eu trabalhava no banco antes, né? Eu trabalhei na Caixa Econômica por 7 anos, foi meu primeiro emprego registrado. E aí, quando eu mudei para, né, passei no concurso da Unila e entrei em 2012, eu fui trabalhar no PTI. A Unila funcionava no PTI e era uma sala que tinha uma árvore do lado e tinha passarinho cantando. E assim, como eu tinha acabado de entrar, ninguém sabia quem eu era, ninguém me requisitava. Então, ninguém me ligava, ninguém ia lá pedir por nenhuma demanda. Eu tinha uma demanda específica que a chefia tinha passado e eu fazia o que precisava fazer, mas ninguém falava comigo, né? E assim, a dinâmica de banco era muito louca, né? Assim, tinha impressora, barulho de impressora do caixa o dia inteiro, tinha telefone tocando, o estagiário perguntando coisa, cliente esperando. Você não tinha tempo nem de sair fazer xixi, assim, era uma rotina bem puxada por algumas horas ali, né? E aí, quando eu entrei na Unila, era um silêncio. Eu lembro que, assim, que eu fiquei meio deprimida nas primeiras semanas. Eu também. Porque era um silêncio, eu escutava o passarinho, eu falava, gente, mas isso é bom, é bom. Mas eu estava acostumada com uma rotina muito mais acelerada, né? Assim, eu demorava uns 40 minutos depois que eu saía do banco para desacelerar, porque eu ficava numa rotina super acelerada. Então, essa transição, para mim, também foi um pouco... Não vou falar que foi pesada, porque foi boa, foi para uma coisa melhor. Mas foi um pouco difícil essa questão de adaptação, né? De como a gente se reconhece enquanto, né, mulher trabalhadora ali, do que a gente sabe que consegue dar conta, da velocidade das coisas. Daí, dependendo do lugar que a gente está, isso precisa de uma adaptação, né? Eu achei muito interessante as falas, né? Olha quanta experiência diferente, né? De visões de mundo e tal. E eu acho que isso a gente vai construindo aqui na Unila a partir desses diferentes pontos de vista, é muito legal, né? Mas pesquei muito uma coisa que você falou assim, eu não sei se alguma coisa preparou vocês para trabalhar na Unila, né? Algo assim, mas eu não. E eu, assim, né, também compartilhando, também entrei na Unila muito jovem, e eu não tinha, no meu caso, não tinha bagagem nenhuma de universidade pública, porque eu estudei numa universidade privada, né? Então tem esse choque, né? Quando a Patrícia tá contando, eu lembrei também do meu choque, assim. E só que o quanto com o tempo essa diversidade, ela vai abrindo a nossa mente, né? Eu, assim, converso com as pessoas que a visão de mundo que eu tenho hoje por mais que eu não esteja na sala de aula, tô bem distante, né? Mas o quanto essa convivência e a gente conhecendo as pessoas, assim, transforma, né, a nossa cabeça, né? O quanto abre, né, assim, a nossa visão para o diferente, né? Para aquilo que sai da nossa zona de conforto, né? Eu acho interessante isso, como você falou, às vezes a gente não tem o preparo, mas a gente tenta, né? A gente tem uma sensibilidade, tem um olhar e fala, bom, vamos ver o que a gente pode fazer, né? E acho que para a gente puxar também aqui para a tua experiência, né, Patrícia, do NIPEI, né, que então você presta bastante esse apoio pedagógico, né? Então, no fundo, a professora ainda está ali, né? Não sai, né? E agora você tem toda essa trajetória muito rica também no NIPEI e você vai levar isso para essa nova secretaria que é fundamental também, né, aqui dentro da Unila, que vai trabalhar com ações afirmativas e equidade, né? Ou seja, a gente vai olhar com mais cuidado, com mais carinho para a nossa diversidade também, né? Eu queria que você falasse um pouco desse momento, assim, como que está essa transição? Então, a gente está na parte burocrática do processo, que não é a parte mais divertida, mas é a parte necessária. Então, assim, a secretaria ela foi aprovada, enfim, no ProSune, tem 90 dias para ser implantada, e a gente está, na verdade, trabalhando com um manual da Proplan, enfim, né, para fazer as coisas que são absolutas. Tem até os 5Es da eficiência lá no manual. Nunca achei que eu ia ter que ter uma coisa dessa na minha vida. Outra coisa que nada me preparou para isso também. Então, a gente está num momento muito burocrático de pensar isso administrativamente, né? E a gente está com uma equipe boa, né? A Cida também vem, enfim, para a secretaria, a Elaine também vem, a Elaine Freitas. Então, por enquanto, a gente só está com as chefias dos departamentos e tentando pensar esses desenhos, regimentos, enfim, né? Nós três que estamos nesse começo, nós temos trajetórias diferentes, similares em muitas coisas, a vontade de fazer, trabalhar na sensibilidade, enfim. Mas eu acho que tudo isso é muito positivo. Sair do NIPEI para a secretaria, o que muda, basicamente? O único instituto que tinha um espaço com o NIPEI acabou sendo o ILASH, né? Porque era, assim, uma coisa que estava muito, muito atrelada à visão de administrar o instituto do professor Gerson, né?
E aí, quando vem em 2019, por exemplo, a entrada dos primeiros estudantes indígenas, dos primeiros estudantes refugiados, né? Eu já estava há 2 anos no Unipei, né? A gente já estava atuando. E aí, quando esses estudantes entraram, automaticamente a gente começou a trabalhar, dar uma atenção diferenciada para esses estudantes dentro do contexto do Instituto. Só que não existia esse trabalho sendo feito nos demais, né? Não existia um trabalho específico sendo feito na Prograde ou na Praia para esse público em específico. E aí esse público acabou vindo para a gente, né? Por força até dos outros alunos, né? Que acabavam levando. E como eles eram muito poucos no começo, né? A gente tinha 880 alunos de lá, que a gente acompanhava. Evasão, retenção, né? A gente sempre teve uma atenção especial para os estudantes trans, né? Para os estudantes pretos, a gente tinha uma certa sensibilidade, mas a gente sempre tentava trabalhar com isso. Grupo de alunos formandos, enfim, alunos que estão entrando. Aí, quando veio os indígenas, a gente começou a dar uma atenção, mas era para dar uma atenção para os alunos do Instituto, mas aí ele acabou vindo todo mundo para cá. Mas eles eram muito poucos no começo, então para quem tinha que atender 880, atender mais 30, 40, não fazia muita diferença. E todo mundo que estava no Unipei estava ligado à comissão, a CAP, né, que é a Comissão de Acesso e Permanência dos Estudantes Indígenas, né? Era eu, o Edson, o Wender naquela época, nós 3 fazíamos parte, então também acabou sendo uma coisa meio que natural, né? Na verdade, o Wender estava na comissão de refugiados e eu estava na de indígena, então acabou meio que sendo uma coisa natural. Só que, ao longo do tempo, né, teve várias coisas que foram acontecendo. Primeiro que foram aumentaram-se as vagas, aumentaram os alunos, são só de indígena, hoje são 292, né? Mais 100 e poucos dos refugiados e portadores de visto humanitário. Se fosse só para cuidar deles, a gente já não daria conta, né? Eu estou com a equipe de defasada já faz bastante tempo, a gente passou pela pandemia, que amplificou todos os problemas que já não eram fáceis, acabaram ficando muito mais difíceis, né? E o trabalho acabou ficando muito precarizado mesmo, né? Tanto o trabalho que a gente fazia dentro do Instituto, que a gente já não deu mais conta de fazer, os relatórios que nós fazíamos, né? As assistências, enfim, com o trabalho desse público. Então, quando vem a secretaria, né? Eu vejo isso como uma coisa muito positiva no sentido, primeiro, de a gente ter uma política, existem as políticas de ingresso desses estudantes, né? As ações afirmativas, elas existem, mas as políticas de permanência precisam ser desenhadas, né? Então, a gente tem desde 2019, já são quase 5 anos de ingresso específico de processo seletivo indígena e de processo seletivo de refugiados, mas não existe, por exemplo, um relatório de avaliação desses estudantes, né? Tipo, até que ponto essas ações, qual é o nível de eficácia delas, né? Quais são os pontos mais sensíveis que precisam ser melhorados, qual é a articulação dessas políticas com os cursos, com os institutos. Tudo isso o Unipei jamais ia ter perna para fazer, né? A gente estava trabalhando quase que de uma maneira amadora, porque a gente fazia o que era possível fazer com a equipe que a gente tinha completamente fora da atribuição de fato. Então, a secretaria, para mim, eu vejo de uma maneira muito positiva, no sentido de consolidar políticas que já são pré-existentes, mas no sentido de aprimorá-las, até de revê-las, se for o caso, né? Enfim, de fazer revisões, de propor coisas novas, né? E de conseguir construir equipes técnicas que deem conta dessa diversidade toda, né? Porque, enfim, a gente tem vários pontos soltos para acertar nesse momento, né? Então, assim, eu não sei como a comunidade, de certa maneira, está vendo a criação dessa secretaria, mas eu vejo, assim, quase como um respiro, assim, sabe? Parece que ela é fruto de uma luta, de processos, né, que começam desde o princípio, que estão consonante com a missão institucional da universidade, enfim. Então, eu vejo isso de uma maneira muito positiva mesmo. Inclusive, pensando nessa particularidade da UNILA, assim, né, de ter um público mais diverso do que geralmente a gente tem, inclusive, até nas universidades públicas, né? Por mais que a gente tenha aí alguns avanços na educação pública para a inclusão de grupos que estão dentro dessas ações afirmativas, né, a UNILA é uma universidade que tem um protagonismo nisso, né? Já tem um protagonismo de ter um nível de internacionalização muito mais alto do que a maioria das outras universidades federais. E, além disso, a gente tem essas entradas com editais específicos para grupos específicos, né? E isso, que nem você falou, não pode ficar só na entrada, né? A gente não pode pensar só nessa política de ingresso, né? A permanência, né? E como esse profissional vai sair daqui também, tem que ser uma preocupação institucional, né? Então, a secretaria, acredito também que venha muito para dar essa base, para dar essa estrutura para que o trabalho consiga ser realizado em todos os níveis, né, de permanência, não só para estudantes também, né, também para técnicos, também para docentes, para a gente acolher toda a diversidade que está nesse ambiente universitário.
Eu acho interessante essa fala de vocês, que é isso, né? Acho que a diversidade é uma marca importante da Unila, mas realmente não adianta você dar oportunidade para a pessoa de ela entrar e depois, quando ela entrar, ela não se sentir pertencente, né? Não se sentir acolhida, enfim. Acho que esse vai ser um trabalho bem, bem importante, né? Muito legal essa bagagem que vocês já trazem, né? Um desafio enorme, né, Patrícia? Mas você, pelo jeito, gosta de desafios, pela sua história. A gente já tá esse desafio há muito tempo, mas a possibilidade de fazer isso com uma equipe melhor, com recurso, com verba, né? Enfim, dá a chance da gente sonhar, né? De fazer um trabalho melhor do que a gente tem feito, né? Então, E uma equipe liderada por mulheres, né? Assim, vamos Isso pontuar isso. Acho que faz muita diferença. Eu acho que faz muita diferença. Acho que, querendo ou não, a gente sempre tem um olhar mais cuidadoso, né, assim. E eu vejo isso como muito positivo, mulheres, assim, bastante experientes, bastante decididas, né, liderando ações importantes, né. Eu acho que isso também é uma marca da Unila, eu acho, né, bem, bem importante, né, Patrícia. E em relação mesmo a essa questão de gênero, assim, na sua trajetória, você percebe que teve algum momento dentro ou fora da Unila que a questão, o fato de ser mulher pesou para você de alguma forma, uma desigualdade no trabalho, ou você sempre encarou isso com mais tranquilidade? Como que é a tua experiência? eu acho que quando a gente trabalha dentro da universidade, a gente trabalha dentro de uma bolha, né? Não que a família seja perfeita e não tenha influência do patriarcado, né? Óbvio que a gente tem problemas, enfim, muito sério. Mas eu acho que a gente vive dentro de uma bolha que esses problemas são muito menores. Por exemplo, eu tive muito mais dificuldade para atuar como mulher no setor privado que eu tenho na Unila, por mais que aqui a gente tenha sérios problemas. Então, assim, eu ser mulher aqui não pesou tanto. O que eu posso dizer, assim, da minha visão, o que eu acho que, por exemplo, na Unila, eu lembro que o sindicato dos professores estava fazendo uma campanha em 2018 ou 2019, não tenho certeza, que era de combate ao machismo, não sei se vocês lembram, eles fizeram vários cartazes e estavam pedindo frases, né? Tipo, né, sobre ser mulher, né? E aí, então, e uma das frases que foi que eu coloquei, eles usaram e colocaram no cartaz, né? Mas eu acho que é um entendimento que essa função de acolhimento, por exemplo, ela tem que ser feminina, né? Tipo, toda vez que eu penso, né, em setores, né, que necessitam desse trabalho de acolhimento, de atendimento pedagógico e tal, atrelar isso muito à figura da mulher. E eu acho que isso acontece por uma visão bastante deturpada de maternidade, assim, né? Como se nós mulheres tivéssemos uma vocação quase natural para isso. Isso não é uma vocação, eu falo porque, assim, É uma socialização. eu tenho mais de 20 anos de trajetória. Na verdade, assim, o que a gente tem é treinamento mesmo. Enfim, a gente vai aprendendo. Eu ter feito faculdade de Ciências Sociais não me preparou para os desafios que eu tive que lidar quando eu fui dar aula ou aqui mesmo na universidade. Eu só fiquei um pouco mais aberta, primeiro a falar, nossa, eu não sei como fazer, só não desistir de fazer alguma coisa. E aí você vai tentando fazer. Mas eu sinto um pouco isso, né? Eu já trabalhei com homens, aliás, o meu sonho era que tivesse mulheres no NUPEI, porque eu sempre trabalhei com... Agora que eu tô com a Iula, né? Que tá comigo lá. Mas sempre foram servidores homens. E aí a gente já teve vez de eu chegar, assim, estavam sentados e eles estavam esperando eu chegar para atender o aluno. A Patrícia, ele tava te esperando, né? Eu falei, tá, beleza. Aí quando eu achei que era uma coisa muito específica que só eu podia atender. E aí, na verdade, era uma coisa que qualquer um podia ter feito, né? Eu falei, gente, mas por que vocês não acolheram? A gente achou melhor você, mas por que eu, entendeu? Tipo, não precisava ter sido eu. Não que eu acho que os meus colegas são machistas, não é isso, mas é esse entendimento que tem coisas que mulheres fazem melhor do que homens. Aí nós não precisaríamos fazer, né? Eu acho que seria um pouco isso, assim, que eu lido aqui. Essa é uma questão bem profunda, né? Como a política do cuidado fica atrelada à figura feminina. Entendeu? Exatamente. Tipo, a Patrícia tem mais o perfil, a Patrícia tem mais paciência, tal. Mas, gente, por quê? Porque eu sou mulher? Nunca me falaram com essas palavras, mas eu sinto que era um pouco isso. Então, assim, como eu sempre fui a única mulher do setor, é óbvio que as demandas específicas de gênero acabavam vindo naturalmente para mim, né? Uma menina que sofreu uma violência, que queria conversar. Então, teve várias vezes, né, que, enfim, a pessoa chegava lá, eu não estava, eles me ligavam, e eu até entendia que era uma questão de identificação, que seria muito mais difícil para uma mulher falar com um homem naquele contexto. Mas tinham coisas que eram muito bobas, assim, tipo, que inclusive nem eram para nós resolvermos, era para a gente só entender, acolher para entender a demanda e encaminhar para a praia, para a Prograde, fez o aluno esperar às vezes 2 horas para eu chegar, para atender.
E se não tivesse nenhuma mulher no setor, né? O que ia acontecer? Pois é. Nem ia ter setor, né? Então, é essas coisas que eu me pergunto. Então, essa desconstrução a gente precisa fazer, né? É possível homem fazer trabalho de atendimento? Claro que é possível, entendeu? Inclusive, eu acho que eu já atendi várias vezes meninos, né? E aí eu chegava para os servidores que estavam no setor, olha, eu acho que é legal você conversar com esse menino, porque eu acho que existe um certo constrangimento dele de falar, enfim, em questões de sexualidade comigo, enfim, eu não tenho problema nenhum, mas eu percebo um certo constrangimento e tal, né? E aí, devagar, eles, pelo menos essa parte, os meninos foram pegando, né? Mas era sempre o acolhimento do público masculino, né? Que estava relacionado à demanda de gênero masculino. No restante, eu acho que é uma coisa que a gente tem que pensar, né? Quando a gente trabalha num espaço como a UNILA, que tem como missão institucional a internacionalização do ensino, a integração dos povos, né? Etc. e tal, não dá para se dar um luxo de ter um servidor, mesmo que ele esteja numa área muito técnica, que fale, não, mas isso não tem condições de fazer isso, né? Isso aí deixa para a SIGA fazer, né? Manda lá para o CEGED, lá para o Comitê de Gênero, porque eu não tenho formação para fazer isso. Então, a gente também não tem, mas a gente está lá tentando, enfim, aprender. Não é porque nós somos mulheres. Tem a disposição, né? O que a gente não sabe, a gente buscar e aprender. É isso, a gente aprende todo dia, né? A gente aprende não só formalmente, mas com as experiências, né? Com as coisas que vão aparecendo no dia a dia da universidade. É uma oportunidade de crescer também. Acho que isso é uma característica bem feminina, né? A gente dá um jeito, né? A gente se vira, aprende, procura, né? Mas não precisava ser, né? Não precisava ser. Porque não tá no DNA, né? Então, exatamente. Não é uma característica cromossômica, Não. Enfim, não tá no DNA. Então, assim, por que uma característica feminina? Porque, de alguma forma, a gente continua forjando mulheres para serem multitarefas, né? Para, enfim, exercer essas funções de cuidadoras, enfim, né? Isso mesmo no século XXI. Desde pequenininhas, né? A gente vai crescendo. Patrícia, muito boa a conversa. A gente gostaria de continuar, mas a gente precisa encerrar, né, Cida, com uma pergunta final, que essa pergunta vai nortear todas as nossas entrevistadas vão passar por essa pergunta, né? Manda, Cida. Sim, aproveitando, né, que a gente estava falando de mulher e desse protagonismo, né? Você tem alguma mulher latino-americana que você tem como referência? Pode ser na esfera social, política, econômica, ambiental, pessoal, enfim. Alguma mulher que você gostaria de compartilhar com a gente aqui, o nome e a indicação? Então, eu tenho, até te falei isso, eu tenho um pouquinho de dificuldade com biografismo, assim, né? De pensar em pessoas, assim. Fiquei pensando nisso, tive dificuldade. Mas, enfim, eu consegui pensar numa mulher, mas eu gostaria de nomear, na verdade, grupos de mulheres. Eu acho que as mulheres da vida cotidiana me inspiram mais do que essas grandes biografias. E aí eu pensei, na verdade, nas avós da Praça de Maio, que começou com as mães, que é um movimento muito feminino, que já se passaram décadas, enfim, elas não desistem, essa agenda, e eu acho que são características muito de como as mulheres se organizam politicamente, como elas lutam, né? A nossa luta nunca é uma luta muito belicista, né? No sentido bélico. Ela trabalha em outras perspectivas. Então, eu pensei nelas, porque são mais famosas, mas no Brasil a gente tem coisas muito similares, né? Tem uma periferia do Recife, que as mulheres se organizaram contra a violência doméstica, distribuíram apitos, né? Enfim, cria um senso de comunidade muito grande, que para além das coisas que o poder público não consegue ofertar para elas, mas elas conseguem se organizar. E eu acho que a América Latina ela é formada por essas características femininas, assim, né? E aí eu fiquei com dificuldade de pensar numa mulher que tivesse essas características. Mas se é para nomear uma, eu numeraria a Nise da Silveira, que é uma psiquiatra, né? Uma psicanalista bastante famosa, mas ela é famosa agora, né? Enfim, a trajetória dela foi uma trajetória muito complexa, enfim. Tem até um filme, para quem tiver interesse, mas eu me identifico com ela porque eu acho que o protagonismo da Nise, ela não vem, lógico que tem a competência técnica da formação dela como psicanalista, de como ela inovou, né, a questão da ludoterapia, esse tipo de coisa. Mas, acima de tudo, eu acho que a Nise foi uma pessoa que começou a atuar na área de saúde mental, num contexto onde existia internação compulsória das pessoas, terapia de eletrochoque, aqueles modelos manicomiais horrorosos, que tem um monte de tese hoje em dia que mostra complexo de ambientes muito masculinos, porque tinham muito poucas profissionais mulheres que atuavam naquele setor. Ela vai atuar numa instituição dessa e, apesar de toda a macroestrutura que ela tinha ser bastante opressiva, com um olhar muito humanizado, assim, ela conseguiu ainda fazer um trabalho muito diferente. Então, nesse sentido, eu acho que ela
é uma fonte de inspiração até nos dias de hoje, né? Então, hoje o que ela faz não é novidade, tem muita gente fazendo, debatendo. No Brasil nem existe mais modelos manicomiais, enfim, a saúde mental avançou um monte. Mas naquele momento, né, ela teve que ter um protagonismo diferente por ser mulher, né? Enfim, isso já era, né? Mas, acima de tudo, é esse olhar humanizado, de aprender, de ter, tipo, de ver que aquilo não estava certo, não ter certeza do que poderia dar certo, mas não poderia ser aquilo, e vai tentando coisas novas, coisas diferentes. Então, nesse sentido, eu acho que ela é um exemplo bacana, assim, pensando em indivíduos, né? Legal, 3 referências que tem a ver com luta, né? Esse lugar da mulher tá nesse protagonismo também, pela mudança, né, de alguns padrões excludentes que a gente tem na sociedade. Eu acho que o grande ponto, né, que a gente vai captando aqui dessas conversas é isso, né? Mulheres inspirando mulheres, ainda que não sejam grandes nomes, né? Ainda que seja uma pessoa anônima, né? Ainda que seja uma mulher da sua família, a gente sempre tem pelo menos uma mulher como uma grande inspiração, né? Eu vejo assim, né? Coletivamente ou individualmente, a gente sempre tem mulheres como boas referências, né? Muito legal, Patrícia. Muito obrigada pela entrevista. Foi muito rica, né, Cida? Sim, foi muito legal. Então, a gente espera também que, né, as pessoas que nos ouviram também tenham gostado, continuem acompanhando, a gente vai trazer mais histórias aqui. E, então, nos vemos no próximo episódio. Saludos!